Recebi um e-mail de uma mãe se queixando do ódio lá que estava consumindo o filho dela. O filho dizia assim: mãe, eu tenho um ódio da escola, eu quero estrangular o meu irmão. E a mãe então respondia para o filho: mas eu te falei, não pode ter raiva do irmão, não pode odiar a escola está aí para te preparar para o futuro, né? E ela continua dizendo assim: Leia, com tudo que eu explico para ele, falo que é feio e falo que não pode, né, sentir assim, e falo como é boa e importante a escola, como é importante amar o irmão e ser amigo, ele continua com essas raivas. O que eu faço? Me ajuda então nessa situação. Muito bem, então, para todos nós que temos filhos, né, que sentem ódio e raiva, que é normal, que nós saibamos e tenhamos consciência de que nós tratamos os sentimentos dos nossos filhos exatamente da maneira oposta que nos agradem que tratem os nossos. Quer ver só? Quando você está com raiva de alguma coisa por uma situação irritada, brava, agitada, e você abre seu coração para alguém, a última coisa que você quer ouvir: ai, não pode pensar assim, é feio, que te julguem, ou que te avaliem, ou que te envergonhem, dizendo como você pensa uma coisa dessas, né? O que nós desejamos, o que nós precisamos nesses momentos é alguém que nos escuta, que nos acolha, que nos compreenda e que se identifique com a gente, né? Ah, isso já me aconteceu, é normal, puxa vida, mas você também tem razão de se sentir assim, afinal de contas, olha o que te aconteceu. Enfim, que legitime essa dor, esse sentimento que está lá nos consumindo. Muito bem. Se a gente envergonha, avalia, julga o nosso filho, o que nós estamos fazendo? Botando um tampão. Não pode pensar assim: para de se alterar. É feio falar assim da escola. Imagina, a escola é um lugar importante para você, tá vendo? Então nós colocamos um tampão. E aquilo fica lá fazendo mal. E a criança se sente má por ter sentimentos negativos. Não pode, é feio, então eu sou uma criança feia, eu sou uma criança má, eu não posso ter isso. Ela não elabora, ela não processa. E fica-se com a autoestima baixa, se sentindo uma pessoa má, que é diferente de todo mundo, anormal. Como na verdade a gente sabe que ela não é. Então o que nós devemos fazer? Ajudar nosso filho a falar sobre isso que está incomodando ele, sobre esse sentimento negativo, esse ódio, essa raiva, essa mágoa que está lá fazendo mal para ele. Porque uma criança pequena não sabe pôr em palavras o que ela sente. Ela grita, ela chuta, ela bate, ela se irrita, ela faz cena, mas ela não sabe falar. E nossa função é ajudar nosso filho a falar. Então nosso filho chegou em casa e disse: mãe, eu tô com ódio da escola. A gente pergunta: você tá com raiva da escola? Mas por quê? O que aconteceu? Então ele vai começar, não fica só no sentimento. Ah, ele pensa, porque a professora, eu levantei a mão, eu quis falar e a professora não me chamou, não deixou eu falar o que eu queria. Ah, tá. E aí a gente lembra uma vez que ele sim pôde falar, se foi o caso. Mas lembra aquela outra vez que você pôde falar? Aí a criança vê: ah, é verdade. Então não é que sempre eu não posso falar. Não nessas palavras, mas ela vai sentindo isso. E aí nós vamos organizando, mas, puxa filho, eu entendo da raiva mesmo. Eu também, quando eu quero falar uma coisa e não me deixam, ou não me dão atenção, ou pensam talvez que o que eu vou falar não é importante, eu fico com muita raiva também, que nem você. É normal sentir isso. Mas vamos trazer uma ideia para o nosso filho. Quem sabe, a próxima vez você tenta de novo, tá? Falar. Mas me conta, o que você queria falar? Se abre, porque ele está com raiva porque não pôde falar. Então agora você vai dar a chance dele sim falar, sim se expressar. E você vai legitimar e validar o sentimento dele. E ele é normal, ele pode ter raiva, ele é humano. Afinal, a gente não pode viver num mundo sem conflitos. E os conflitos trazem os nossos sentimentos negativos. E esse sentimento negativo nos mobiliza à ação. Então, as nossas glândulas ficam alteradas. A gente precisa tirar isso que está fazendo mal de alguma maneira para fora. E aí o que acontece? Se nós temos dois caminhos. Um é pôr o tampão, falar: meu filho, para de se alterar, chega, não pode ter ódio, chega de bater, de gritar, de se irritar. Então a gente pôs um tampão nesse sentimento negativo e aí nós estamos indo de desencontro àquilo que ele está pedindo. Porque quando o filho fala: mãe, eu estou com ódio, ele está por trás dessas palavras, ele está dizendo: mãe, me ajuda com essa coisa que está me fazendo mal. Mãe, me ajuda a entender, me ajuda esse sentimento ruim
passar, me ajuda com isso. Se a gente fala para, a gente não está ajudando nada, a gente só está botando o tampão no nosso filho. E aí, quando a gente fala pare de se alterar, os ouvidos ouvem, mas as glândulas não, aquilo continua fazendo mal para ele. E aí, aumenta a frustração dessa criança e baixa a autoestima. Então, ele vai começar a se afastar das emoções. E ele não consegue, nós não conseguimos discriminar qual emoção nós devemos nos afastar, as negativas das positivas, e qual que nós devemos acolher. Então, o que acontece? A criança se afasta de todas as emoções. E aí, ele fica assim, embotado de emoção. Ele fica frio, distante de você, mãe, e de si próprio, porque ele não pode entrar em contato com essas emoções. Agora, se ele sente as emoções negativas e só esconde de você, então ele se sente uma criança muito má. E aí, ele lá vai por água abaixo a autoestima e o autorrespeito. Por outro lado, o caminho em que nós nos abrimos para o nosso filho expressar suas emoções, falar, aceitamos, legitimamos, escutamos, ajudamos ele a processar tudo isso de ruim, esse sentimento negativo vai perdendo o poder de destruição. E ele sozinho vai aprendendo a elaborar, a pensar, a processar e pôr tudo isso em palavras. Muito bom, é isso aí e até mais.